costumava dizer que o maior milagre de todos era a regeneração de um pecador. Mas, ultimamente, embora muitos reconheçam isso, mas ultimamente eu tenho também visto aqueles que reconhecem o maior milagre já executado por Deus, o Natal. Eu vou ler algo para você aqui. A encarnação do Natal é de longe o milagre mais incrível de toda a Bíblia, muito mais surpreendente do que a ressurreição e mais incrível ainda que a criação do universo. O fato de que o infinito, o Filho eterno do Deus onipotente, pudesse tornar-se homem e juntar-se a uma natureza humana para sempre, Filho de Deus, Filho do homem, de modo que o infinito Deus tornou-se uma pessoa com o homem infinito, esse permanecerá por toda a eternidade como o milagre mais profundo e o mais profundo mistério em todo o universo. Outro escreveu assim: a encarnação significa que o Deus que nunca começou a ser como Deus, começou a ser o que ele não era desde a eternidade, um homem. É o mais incrível, o milagre mais incrível que jamais aconteceu e nenhum outro semelhante a esse acontecerá. Isso é o Natal, irmãos, que é visto de uma maneira tão simplória pela maioria da humanidade. E até por nós, igreja, muitas vezes, não percebemos o que aconteceu naquela noite em Belém. Mas vamos procurar meditar um pouco mais. Abra sua Bíblia no profeta Isaías, capítulo 9, verso 6. Eu agradeço a Deus por você estar aqui hoje. Amanhã é dia de culto, mas hoje também foi, e você está aqui, graças a Deus, para celebrar esse dia tão maravilhoso, tão inigualável. Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse milagre espantoso, até incompreensível, que nós não conseguimos alcançar. Tamanho feito realizado por Ti, para nós. Estamos aqui para Te agradecer, Senhor, para Te oferecer a nossa adoração, nosso culto, nossa gratidão, por essa obra tão maravilhosa. Que cada um de nós aqui, Senhor, procure entender o que é isso e desfrutar do nascimento de Jesus Cristo nesse planeta. Ó Deus, que tragédia! A grande maioria da humanidade não sabe nada a respeito disso e não respeitam isso que era para ser uma comemoração, uma celebração espiritual, se tornou para o mundo apenas um feriado.
apenas um dia de comer bastante, comer coisa diferente. É uma pena. Que o Senhor derrame um grande e poderoso avivamento nessa terra, para que muitos venham a entender o Natal. Abençoa, meu Deus, a Tua palavra, abençoa cada um de nós nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Natal é dia de dar presentes, não é mesmo? Antigamente a gente conseguia comprar presente para todo mundo. Hoje a gente escolhe o favorito, o especial, e dá só uma lembrancinha para ele. E o resto, de repente, a gente faz um amigo oculto de 5, 10 reais, ou um amigo oculto de chocolate, né? Porque dar presentes hoje em dia é praticamente impossível. Mas o Natal é dia de dar presentes. Você sabe por que essa tradição surgiu? Ela surgiu dentro da igreja e passou para o mundo. Porque a igreja percebeu e entendeu que Deus deu à humanidade o maior presente de todos. E aí, para aqueles que reconheciam isso, eles faziam como uma espécie de gratidão presentear as pessoas. Já que Deus deu o maior presente, então que nós possamos presentear. Agora, o problema é que com o tempo o Natal se tornou uma idolatria, se tornou um receber presentes, e não realmente meditar naquele grande presente que foi dado. Irmãos, nós estávamos morrendo, nós estávamos perecendo, e Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu presente. Nós estávamos morrendo sob o poder do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas Deus nos deu a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O anjo, quando anunciou o Natal, disse: eis que lhes trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Na cidade de Davi, aí a gente tem aquela linguagem, né? Vos nasceu hoje, a gente não percebe o que significa isso, eu vou traduzir para você. Na cidade de Davi, nasceu para vocês o Salvador, que é Cristo o Senhor. Presente de Deus, presente de Deus. E nós vamos meditar um pouco sobre esse presente, porque não tem coisa melhor do que receber um presente que na verdade você está precisando. Já viu quando você está precisando de alguma coisa e aquela pessoa vai adivinha certinho que você está precisando, te dar aquele negócio que já não é nem mais um presente, era uma necessidade sua, e aí você recebe aquele presente, quão feliz você fica. Deus nos deu o presente ideal, presente perfeito, suficiente para tudo que nós precisamos. É interessante, quando Jesus veio a esse mundo, vocês sabem, ele nasceu humildemente, ele cresceu como carpinteiro, ele viveu seu ministério curando enfermos, ajudando as pessoas. Até João Batista chegou e falou: olha, fala com aquele homem lá, me diz para ele me informar se ele é mesmo o Messias ou não. Porque eles estavam esperando um outro tipo de Messias, um guerreiro, um político, um estadista, um libertador nacional. E ele não veio para isso, e muita gente ficou decepcionada. Eu creio que foi uma das grandes decepções do próprio Judas, que o levou até a traí-lo. Pode ser que fosse por isso. Judas esperava outra coisa, bem provável, como todos os discípulos. Mas o que as pessoas não sabiam, que essa outra coisa que era decepcionante, era tudo o que realmente nós precisamos. Só que o ser humano não percebe a sua necessidade verdadeira. Necessidade para o ser humano é o quê? Comida, bebida, roupa para vestir, dinheiro no bolso,
lazer, são essas necessidades que ele precisa, que ele acha que ele precisa, mas ele não tem noção da necessidade espiritual, a necessidade mais profunda. Por isso ele despreza o Natal. Uma pena. Nessa noite nós vamos ver que Deus deu o presente que nós precisávamos. Precisávamos de um homem para nos salvar. O primeiro homem, Adão, que fora criado perfeito, caiu vergonhosamente, junto com Eva. E os dois começaram a procriar pecadores. E nunca mais o ser humano se ergueu. Nunca mais nenhum ser humano se levantou como o perfeito, o santo. E o homem tinha feito uma grande bobagem, ele tinha desobedecido a Deus. E se tornou pecador. E foi condenado. Então nem o homem conseguia voltar a ser o que era, como também não conseguia pagar os seus pecados, a não ser no inferno. E como ninguém nunca consegue pagar pecados, o inferno não acaba nunca. Então precisávamos de um ser humano que se levantasse, que fosse diferente de todos os outros. E aí diz o nosso texto, que Deus nos presenteou com um ser humano, um menino. Olha o verso 6, porque um menino nos nasceu, quer dizer, um menino nasceu para nós. Como eu acabei de falar, Deus se torna um menino na pessoa do seu Filho. A pessoa divina, a segunda pessoa da Trindade, se une à natureza humana e nasce como um menino concebido pelo Espírito Santo, porém nascido como qualquer um de nós, de um parto. Ele nasce, ele é um menino, ele tem um corpo igual ao nosso, ele é humano, ele não é um fantasma, ele não é um holograma, ele não é uma aparição, uma teofania, ele é humano. E precisávamos de um homem para resolver o problema dos homens. E Deus nos dá esse. O menino nasce para nós. Precisávamos também de alguém divino para nos socorrer. Porque apesar de ser um homem que tinha que resolver o problema, não podia ser só um homem, porque a Bíblia diz que só Deus pode salvar. Anjos não salvam, homens também não podem salvar, só Deus salva, diz a palavra. Deus diz lá em Isaías, eu sou o Salvador, quer dizer, a minha glória não darei a outrem, e fora de mim não há Salvador. Deus não dá essa glória a ninguém de ser Salvador, e mesmo assim ele não poderia, porque ninguém pode nos salvar senão Deus. E aí Deus nos presenteia com seu Filho, que é Deus. Deus dá Deus. Deus doa Deus. Olha o que está escrito, versículo 6, porque um filho nos nasceu, agora um filho se nos deu. Quer dizer, um filho foi dado para nós. Nota que não diz que um filho nasceu, porque esse filho aqui é o que ele é, o Filho de Deus. O Filho de Deus habitou eternamente com o Pai e com o Espírito Santo por todos os tempos. Como nós já meditamos no início de dezembro, no princípio era a palavra, o verbo, e o verbo, a palavra, estava com Deus, e o verbo, ou a palavra, era Deus. Então Deus dá seu Filho, Deus dá parte de si mesmo, uma das pessoas de Deus é dado.
Então veja, nós precisávamos de um homem e ele vem, ele nasce. Nós precisávamos de um Deus e ele vem. Ele passa a se unir a esse menino, quer dizer, é uma coisa fantástica. Nesse menino estava a natureza humana e a natureza divina, unidos para sempre. Então Deus nos presenteia com um homem, Deus nos presenteia com um Deus, o único Deus, Ele mesmo. Agora, precisávamos de alguém para nos liderar nessa confusão que é a vida humana, tanto de forma individual como de forma coletiva. Precisamos de alguém que seja líder, que governe, que ponha as coisas em ordem. E Deus nos deu, nos presenteou com um rei. Olha o texto, continua, versículo 6. E o principado, quer dizer, o governo, o reino, está sobre os seus ombros. Qual reino? O reino de Deus. Está, sobre ele. Quer dizer, ele carrega a autoridade, ele é o rei dos reis. Precisávamos de um líder, de um governante, e Deus nos presenteia com um. Então ele é um homem, ele é um Deus, o Deus, e ele é o rei. O rei dos judeus, estava escrito na placa dele acima na cruz. Mas não só o rei dos judeus, mas o rei dos brasileiros, o rei dos americanos, o rei dos japoneses, o rei do seu povo, o rei de Israel, o rei da igreja, o rei do universo, o rei dos reis, o rei dos anjos, o Senhor dos senhores, a autoridade maior e suprema. Deus o manda dessa terra. E o rei dos reis nasce num estábulo. Eu estava lendo, eu gosto muito de ler essas frases de Natal que vêm nas mídias sociais, e alguém disse o seguinte: o único ser que poderia ter escolhido onde nascer, o único ser que vê esse mundo, que podia escolher onde nascer, escolheu nascer num estábulo. Me diz, se você pudesse ter escolhido onde você nasceu, você nasceria em Nova Iguaçu? Acho que não, né? Acho que a maioria escolheria um país aí desenvolvido, poderoso, uma cidade assim fantástica, uns pais amorosos e de preferência ricos, que você pudesse ter uma vida gloriosa. Eu acho que a maioria escolheria assim. O Filho de Deus, o único que veio, porque o resto não veio, o resto surgiu, nasceu ali, foi concebido ali pela relação sexual de um homem e uma mulher. Ele veio, ele já existia antes. Ele podia dizer: pai, eu quero nascer em Roma, como herdeiro de César, lá no palácio dele. Não, eu vou nascer num estábulo, numa caixa usada para alimentar animais, uma manjedoura. É fantástico isso. O rei do universo faz uma coisa dessa. Eu estava ouvindo uma pregação de um servo do passado, e ele estava mostrando toda a forma de humilhação que aconteceu no Natal, toda a forma de baixeza, de simplicidade, e ele declarava na sua mensagem que aquilo era uma espécie de censura, de crítica a todo modo de viver humano, que sempre dá supremacia para o que é rico, belo, famoso, poderoso, grande, e Deus manda o seu Filho totalmente ao contrário, como que mostrando ao homem como ele é errado. O rei vem, e nós precisávamos dele. Mas precisávamos também de alguém incomum, alguém extraordinário para resolver nossa situação. Ele precisava ser homem, precisava ser Deus, ele precisava
nos liderar, mas precisava ser alguém assim extraordinário, sublime, inigualável. E aí nós temos o versículo 6, que diz que o seu nome será maravilhoso. Precisávamos de alguém extraordinário e Deus nos presenteia com o maravilhoso. E não tem palavra para descrever ele. Maravilhoso é pouco. Gente, o Filho de Deus, ele se tornou único. Nem mesmo o Pai, com toda a sua glória e majestade, não é igual ao Filho nesse sentido. Jesus Cristo é o único, não podemos dizer, é o único ser divino, é o único. Ele não é um criado, ele é eterno, ele é Deus, e ele é o único que assumiu duas naturezas. O homem é só um homem, o anjo é um anjo, o Espírito Santo é o Espírito Santo, o Pai é o Pai, mas o Filho, ele é humano e ele é divino. Ele é maravilhoso, em sua essência, em sua natureza, ele é maravilhoso, é único, é extraordinário, é tão espantoso que quando a gente medita no bebê de Belém e começa a fazer aquelas comparações, a gente fica aturdido, a gente fica baratinado, confuso. Aquela mãozinha era a mão que rege o universo. Aqueles pezinhos iriam esmagar a cabeça da serpente. É incrível. O finito, o pequeno, abriga o infinito. É tão grande isso que a gente não sabe, a gente não resolveu até hoje como é que Jesus vivia. Porque ele era homem e Deus. Como Deus, ele sabe tudo. Mas ele era perfeito homem e perfeito Deus. Ele era tão humano quanto qualquer um de nós. Ele chorava, ele se cansava, ele ia no banheiro, ele tinha raiva muitas vezes, mas uma raiva perfeita, uma raiva santa. Ele tinha as emoções, a única coisa que ele não tinha era pecado. E você fica pensando, como é que um ser humano que tinha uma alma humana e um corpo humano consegue viver unido à divindade? Deus sabe o que vai acontecer a cada segundo, a cada dia, a cada ano, a cada milênio. Deus sabe tudo à frente. Como você vive cada detalhe tendo a eternidade na sua cabeça. Quer dizer, a maioria dos teólogos acredita que, de uma forma que nós não entendemos, não compreendemos, Jesus, para ser humano aqui nessa terra, ele botou em o que hoje a gente chama de stand-by, né? Ele botou em stand-by a sua divindade, isso é, ele deixou a sua divindade inoperante de uma certa forma e ficou na dependência somente do Pai e sendo humano. Eu não sei se está certo ou não está, provavelmente esteja, mas o negócio é que esse mistério é insondável. Olha, o Deus cheio de toda a sabedoria, não conseguia falar, teve que crescer e aprender. Eu me lembro que quando eu era novo convertido, eu li num livro que Jesus aprendeu a Bíblia. Eu achei ridículo isso, falei, que coisa ridícula. Como é que Jesus aprendeu a Bíblia? Ele é Deus, ele sabe tudo. Mas realmente, ele aprendeu. Ele aprendeu a falar com seus pais. Ele aprendeu a andar. Ele cresceu. É extraordinário. Ele é onisciente, mas tinha ocasiões que parecia que ele não sabia de certas coisas. É por isso que muitos acreditam que ele deixou a divindade não pode desaparecer, não desaparecida, mas eu não sei, gente, é demais, é uma coisa incrível. Eu estou só colocando para vocês a grandeza desse ser.
Por isso, os teólogos, ninguém consegue entender tão enorme milagre. Alguém comum, maravilhoso na sua essência, na sua natureza, e muito mais maravilhoso no seu caráter. Um homem puro, um homem amoroso, um homem que viveu somente para o bem, falou sempre corretamente, nunca cometeu um erro sequer, humilhou-se de uma maneira impressionante para nos salvar. Maravilhoso. Maravilhoso. Acho que esse nome devia ser cunhado somente para Jesus. Devia tirar o nome maravilhoso para qualquer outra coisa. É proibido falar de maravilhoso, se não for para Jesus. Ele é maravilhoso. Quando a gente fala assim, o dia hoje está maravilhoso, né? Não. Ele é maravilhoso, espantoso, incrível. Você sente isso, irmão? Nossa. Aí você diz assim, pastor, mas eu não entendi que negócio estava falando. Não tem uma explicação, não. Tem uma explicação lá em cima. Para a nossa cabecinha, não tem uma explicação. É grande demais. Tudo na fé cristã é grande demais. As pessoas falam que o crente fica bitolado, né? Que a cabeça dele reduz, né? Quando ele vira crente. Nada disso, amplia. Grandes gênios da humanidade foram cristãos e disseram, é demais para a minha cabeça, é muita coisa. É impressionante. A gente precisava de alguém em comum e ele nos presenteia com maravilhoso. Mas precisávamos também de um mestre para nos direcionar pelo caminho certo. Que nós somos como ovelhas errantes, desgarradas, cada um se desvia pelo seu próprio caminho. A gente precisava de alguém para nos orientar, um mestre para nos ensinar, e Deus nos presenteou com o conselheiro. Olha aí, o seu nome será também Conselheiro. Diz a palavra que nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Uma das coisas que começou a me atrair, a me tornar cristão, foi quando eu comecei a ler os evangelhos e descobri que Jesus era um gênio. E que ele não era pego nunca em alguma falha, alguma tentação. Ele sempre vencia qualquer adversário intelectual assim em segundos. A sabedoria encarnada, sabedoria de Provérbios 8 e 9, sabedoria encarnada, aquele que é a luz do mundo, o mestre, ele é o conselheiro, ele pode nos aconselhar. Eu fico assim triste, irmãos, eu sei que existem pessoas às vezes que precisam de tratamento clínico, eu sei que de certa forma a psicologia pode ajudar alguém, mas eu fico assim muito decepcionado quando um cristão, quando está enfrentando problemas, a primeira coisa que ele faz é procurar um psicólogo. Porque 90% dos casos, os psicólogos são pessoas que estão ali para ouvir você. Quando você não tem nada com quem falar, você fala com elas, e elas estão ali para dar um palpite ou outro. Mas aqui nós estamos falando do conselheiro, aquele que tem a verdade. Então, antes de procurar qualquer coisa, você já foi à Escritura, você lê diariamente de Gênesis a Apocalipse, você ouve a voz do conselheiro na palavra. Se você for alimentado diariamente com a palavra, meu amado, olha, você terá a suprema sabedoria te ensinando.
É impressionante. Precisamos de alguém para nos ensinar e nós temos o conselheiro. Ele disse: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendam comigo. E olha, irmão, eu tenho uma notícia, infelizmente, para você. Você só pode aprender de Cristo lendo a Bíblia. Você pode até aprender um pouco estando nos cultos, ouvindo a mensagem, mas você precisa de muito mais. Você precisa aprender diariamente. E infelizmente a grande maioria dos cristãos hoje não lê a palavra, então não ouvem o conselheiro. E aí muitas vezes vão ouvir o conselho do diabo. Sim, meu amado, eu falei de psicologia agora, e realmente existem psicólogos que são usados pelo diabo. Como assim? Olha, um caso clássico. Você não está bem no casamento, você procura um psicólogo, e o psicólogo lhe diz: eu acho que chegou o fim do seu casamento. O melhor que você pode fazer é ser feliz. Então procure outra pessoa. Desfaça esse casamento, você não tem que ficar sofrendo. Seja feliz. Isso é mensagem do diabo. Se você ouvisse o conselheiro, ele lhe diria: jamais se divorcie, nunca abandone seu cônjuge e peça minha orientação e minha ajuda que eu lhe ajudarei. Isso o conselheiro lhe diria. Então, meus amados, psicólogo, o único que pode ser seguro é um psicólogo regenerado. Não digo nem um psicólogo cristão, porque tem um monte de psicólogo cristão que é cristão só de nome. Um psicólogo regenerado poderia te ajudar. Mas na maioria a psicologia ela é um pensamento filosófico, um pensamento mundano e diabólico. Porque eles não têm noção do que é pecado, eles não têm noção de condenação, eles não têm noção de como é Deus, de quem é Deus, eles não têm noção da salvação, eles não sabem nada disso, eles não acreditam em nada disso. Então, meu amado, você quer um conselheiro de verdade? Palavra de Deus, Jesus irá lhe falar através dela. Maravilhoso. Precisamos de um conselheiro, de um sábio para nos ajudar, ele foi dado. Mas precisávamos também de um ser capaz de vencer nossos inimigos. A morte, o pecado, o diabo, o mundo, são nossos grandes inimigos. E nós não temos força para vencer. Precisávamos de alguém que viesse e que fosse forte o suficiente para vencer a morte, vencer o diabo, vencer o pecado, vencer o mundo. E aí Deus nos presenteia com o Deus forte. A melhor tradução não é Deus forte, é Deus poderoso, porque é isso que essa palavra significa. Aquele poderoso Deus que a gente canta, lembra? Deus envia o Deus poderoso, o Pai envia o Filho. Rapaz, ele disse quando ele ressuscitou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele, como ser humano, vão, preguem o evangelho a toda criatura. Eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos séculos. Poderoso. Eu fico assim impressionado, irmãos, impressionado como pessoas dessas seitas por aí. Ah, não, Jesus não é Deus não, Jesus foi um ser criado, é um Deus menor, é um anjo especial. Meus irmãos, centenas de textos na Bíblia afirmam a divindade do Senhor Jesus Cristo, e esse então é impressionante. Deus poderoso. Me diga uma coisa, existe algum outro Deus, senão o Deus que nós servimos? Tem outro? Acho que não, né?
Então, se ele está sendo chamado de Deus, é porque ele faz parte do Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos, ele subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é o Deus poderoso. E ele conquistou todos os seus inimigos para você. Ele venceu a morte para que você já seja vencedor sobre a morte. Você vai ressuscitar um dia. Ele venceu o pecado e depois morreu pelo pecado para que você não seja mais condenado. Ele venceu o mundo para que você possa andar também fora do mundo. Ele venceu o diabo para que você possa resistir ao diabo e ele fugir de você. Deus poderoso. Impressionante. Mas nós precisávamos também de alguém que pudesse resolver nossa situação para sempre. Porque alguém diz assim: poxa, tudo bem, um homem para nos salvar, um Deus também, ele veio, o rei, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, ele veio, mas o que nos garante que isso vai ser para sempre? Olha o versículo 6, o penúltimo nome dele: Pai da eternidade. E essa expressão confunde muita gente, porque as pessoas dizem assim: peraí, aí tem uma Bíblia ainda que traduz assim: Pai eterno. Não, peraí, o Pai eterno que a gente conhece é o Pai, a primeira pessoa da Trindade, ele é o Pai. Então o que é isso aqui, Pai da eternidade? Ele é o Filho. A questão é a seguinte: a ideia aqui é que Pai aqui no sentido de fonte. Ele é a fonte. Não, ele não é o Pai eterno, ele é o Pai da eternidade. Ele é a fonte, a origem da eternidade. Isso é, ele é a vida eterna. Isso é que é o Pai da eternidade. Ele é o Criador, o gerador da eternidade, da vida eterna para nós. Ele nos deu essa vida eterna, lembra-se? Então toda essa salvação, essa glória vai ser para sempre. E eu acho lindo. Toda vez que eu vou pregar no Natal, são muitas mensagens, até escolher uma. É lindo, a mensagem é impressionante. Olha o que Deus fala no versículo 7. Você quer certeza? Olha só, do incremento ou do aumento desse principado, desse governo e da paz, não haverá fim. Está vendo aí, amado? Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em justiça, desde agora e para sempre. Não haverá fim dessa salvação, dessa vida, é para sempre, desde agora e para sempre. Não haverá fim do aumento desse governo, dessa paz, não tem fim. Por que não tem fim? Além do mediador para que tudo isso acontecesse ser gigantesco, e a gente está vendo isso aqui, nós ainda temos o Pai. Olha o que diz no final do verso 7. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E aqui nós podemos atribuir ao Pai, podemos atribuir à Trindade, que é o mais correto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, farão isso. O zelo de Deus foi quem trouxe à existência o Natal. E o que é zelo? Dedicação, fidelidade. Ele falou para Jeremias: Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Meu amado, você acha que Deus governa o universo assim num piloto automático? Que ele, assim como aqueles pilotos de Boeing, ele aperta um botãozinho lá e vai dormir?
e deixa o avião viajando? Você acha que é assim que Deus governa? Deus governa atuando no tempo, em cada situação, o tempo inteiro. Foi por isso que Jesus falou: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ele é um ser extremamente ativo. As pessoas descrevem Deus como um ancião barbudo sentado numa cadeira. Deus, ele é um ser ativo, que enche o universo, que vigia todas as coisas, e para a palavra dele se cumprir, ele tem que velar sobre ela. Então está dizendo aqui, a dedicação, a fidelidade, a sabedoria, o poder, o empenho de Deus vai fazer isso acontecer. Impressionante. E você faz parte desse plano. Por isso, meu amado, nós não vamos perder salvação nenhuma. Que é isso? Se Deus desse salvação a alguém e depois retirasse quando a pessoa errasse, nossa, seria uma vergonha para a glória e para a honra dele. Não. Ah, mas o pessoal que desvia, meu amigo, se ele desvia e não volta, ele nunca foi salvo. Esse é o ensinamento. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O verdadeiro salvo persevera. Mas a obra que Deus faz não tem retorno. Se Deus regenera você, depois ele não pode dizer assim: bom, eu mudei de ideia, você errou, eu vou matar você. Eu te fiz nascer de novo, mas agora você vai morrer. Deus justifica o pecador, aí depois ele diz: não, mas aí você falhou, então a minha justificação, quando eu bati o martelo lá declarando que você era justo, eu cancelei, você é pecador de novo, vai embora, está perdido. Deus adota a gente como filho. Aí depois, não, peraí, mas eu adotei como filho, mas eu estou arrependido, você falhou, não sei o quê, você não é. Eu vou tirar a filiação. Onde já se viu isso? Nem os homens podem fazer isso. Não, meu amado, a salvação é eterna, a vida é eterna, o plano é dele, é infalível. Por isso que ele falou: minhas ovelhas estão nas minhas mãos, ninguém pode arrancá-las das mãos do meu Pai. Dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer. É o Pai da eternidade. De século em século, de era em era, de eternidade a eternidade, nós habitaremos com Deus, porque o zelo dele fez isso. Você pensa que você é salvo porque você foi zeloso? Você foi grande, você foi o zelo do Senhor que fez isso em você, na sua vida. Para terminar, nós precisávamos de alguém que pudesse estabelecer a nossa paz com Deus. Para que tudo isso acontecesse, tinha que haver reconciliação, porque você sabe que todo ser humano está rompido com Deus, e Deus com ele. Deus é santo, o homem é pecador, há um abismo, há um antagonismo, uma repulsa, até um ódio do homem para Deus, e alguma coisa precisava ser feita. E olha o que aconteceu. O último nome de Jesus no verso 6: Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. Deus nos presenteou com o Príncipe da Paz. A gente aprende lá em Colossenses, outros textos, que ele fez a paz pelo sangue da sua cruz. Quando ele estava lá com os dois braços estendidos na cruz, era como se ele dissesse: pode vir, Pai, venha, homem, se unam aqui, através da minha morte. Deus enviou o seu Filho para fazer a paz conosco, e hoje nós temos a paz habita em nosso coração. A mensagem de Natal é: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que Ele quer bem. Paz é uma coisa mais maravilhosa que tem. Meu amado,
Na cidade de Davi, diz o anjo, nasceu hoje, para vocês, o Salvador, o Cristo, o Senhor. Nasceu o Redentor. É Natal. É Natal para você? Feliz Natal. É Feliz Natal para você? Esse evento mudou sua vida? Você pode dizer que porque ele nasceu, sua vida nunca mais foi a mesma? Porque ele nasceu em Belém, você habitará eternamente com ele, porque ele saiu da eternidade, veio para o tempo, você vai poder sair do tempo e entrar na eternidade. Porque ele, como filho de Deus, se tornou filho dos homens para que você possa, como filho de homem, ser filho de Deus. Ele desceu para que você possa subir. E isso quer dizer Natal. Não tem nada mais maravilhoso. A gente pode dizer que a gente comemora o Natal todo domingo, todo dia praticamente. Ele vive e reina para sempre. E Ele está vivo dentro do nosso coração, na nossa alma, na nossa mente. Aquele pequeno menino se tornou o homem mais poderoso do universo. Aquele frágil bebê regerá as nações com a vara de ferro e colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Que coisa maravilhosa. Vamos cantar, irmãos. Vamos louvar o nosso Senhor. Deixa, não precisa não. Ligar precisa. Vou acompanhar aqui. Eu acho que uma das melhores coisas no Natal é você procurar hinos cristãos. Não é aquele Jingle Bell, aquele negócio não. Hinos cristãos que foram escritos no século XIX, XVIII, início do século XX, na história da igreja. E ler a letra deles. E se puder ouvir as canções. Nossa, é maravilhoso. Quanta coisa já foi escrita sobre o Natal. Impressionante. E essa é uma das músicas assim, consideradas mais lindas, que é cantada no mundo todo. É uma pena que no nosso cantor cristão nós temos cerca de 5 ou 6 músicas de Natal. É impressionante. Existem milhares delas. E são muito maravilhosas. Vamos louvar com esse louvor, vamos louvar o nosso Senhor por ter descido da glória e morrido em nosso lugar. Eu quero terminar com essa pergunta. Você já recebeu esse presente? Eu lembrei agora do Cícero. Eu creio, pela graça de Deus, que ele deve estar nesse momento lá, olhando para a face do nosso bom Redentor. Há uns meses atrás, eu o visitei e falei dessa forma para ele, eu falo para você agora também. Imagina que tem uma pessoa que te ama muito, e aí ela faz um esforço tremendo, pega tudo que ela tem, vende, e compra um presente caríssimo e impressionante para você. E aí ela vem com esse presente, mostra ele para você e fala: este é um presente que eu estou dando a você, porque eu te amo. Se eu pudesse comprar algo mais caro, eu compraria, mas foi tudo que eu tinha, estou lhe dando porque eu te amo. O que você pensaria da pessoa que estava sendo presenteada dizer para o seu amado assim: eu não pedi para você me dar nada, eu não quero esse presente, você pode voltar e fazer o que você quiser com isso, que eu não quero. Você não acharia essa pessoa um poço de grossura, uma pessoa asquerosa, uma pessoa indigna, uma pessoa que faça isso? Pois talvez, eu creio, alguns aqui estão agindo assim.
Deus dá o seu melhor, o seu Filho. E Ele derrama na cruz o maior de todos os preços, o seu sangue. E oferece a você a vida eterna. E você e bilhões de pessoas lá fora dizem: não estou nem aí, não quero nem saber, pode ir embora que eu não quero você, não mandei ninguém morrer para mim, estou nem aí. Se você está fazendo isso, acabe com isso já, porque assim como o amor de Jesus é grandioso, a sua ira também é. A ira do Cordeiro é algo espantoso. Para aquele que negar a sua oferta, negar o seu amor, só sobrará a sua ira. Então, recebe o presente, deixa de ser orgulhoso, recebe logo isso. Isso, né? Nossa. Recebe o Filho de Deus e seja salvo. E que hoje seja Natal para você. Deus o abençoe, em nome de Jesus. Feliz Natal para todos. E se Deus permitir, amanhã de manhã a gente está aqui e amanhã à noite, para continuar meditando nesse Deus maravilhoso.